Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende e falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro brasileiro, meu irmão. Sim, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão nessa quinta-feira chuvosa aqui em Angra dos Reis. Está frio aqui em Angra dos Reis. Teve jogo da seleção brasileira ontem na Copa do Mundo. Vencemos a Escócia por 3-0. Uma boa atuação do nosso menino Ryan, com uma assistência inclusive. A gente podia estar hoje aqui falando de seleção, falando de coisa boa, de alegria, mas não adianta. A gente tem que falar de Vasco, com todo esse turbilhão de problemas surgindo. E a gente acorda preocupado, dorme preocupado, permanece o dia preocupado com o Vasco. E vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre declaração do Lamáquia pai, o José Carlos Lamáquia, deu uma declaração forte na entrevista para o Lucas Pedrosa. A gente vai falar sobre tudo isso rapidamente. Não vou me estender muito não, porque o clima não está muito bom, porque a gente, quando começa a falar muito, a gente acaba falando besteira. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço para você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que apareceu agora no canal, não esquece, já vai lá, se inscreve, aciona o sininho das notificações, dá um joinha, curte, compartilha, comenta aí a sua cidade, o seu nome, o seu bairro, o seu estado, o seu país, enfim, diz aí quem é você e de onde você está falando, porque vascaínos tem em todo lugar do mundo, não é isso, gente? Então, quebra esse galho, fortalece aí o nosso canal. Estamos quase chegando à marca dos 30 mil inscritos e é uma marca, um objetivo que nós colocamos aqui para o nosso canal, que está crescendo bastante. Eu agradeço muito isso para vocês. Bem, gente, vamos lá, vamos falar de Vasco. Eu quero esclarecer muita coisa aqui. Hoje, inclusive, eu tinha programado uma outra coisa, recebi aqui, ó, só para mostrar para vocês, mais 2 xícaras, 2 canecas, que eu ia sortear hoje, mas eu vou sortear uma dessas aqui no sábado, bonita, caneca do canal, tá vendo, ó? Né, do canal Vascaínos em Ação. A gente vai estar sorteando, provavelmente, no sábado, essa amarela, bonita, né? E essa branca aqui, eu vou ver uma delas, eu vou sortear agora nesse final de semana. Eu ia sortear hoje, mas o clima hoje não está para festa, o clima hoje não está para comemoração. Inclusive, uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas eu vou compartilhar com vocês. Ontem, perdi 2 amigos ontem, 2 falecimentos de 2 amigos ontem, e o dia ontem foi complicado, e vem o Vasco com todo esse problema, enfim, hoje não está para festa. Então a gente vai falar sobre Vasco aqui, e antes de falar sobre Vasco, sobre essa entrevista que o Lamáquia pai, ele deu para o Lucas Pedrosa. Então os créditos da entrevista é para o Lucas Pedrosa, não quero problema com o meu canal. Eu quero deixar claro que o nosso canal aqui não é canal de notícia. Eu não sou imprensa, não sou jornalista. Quem tem que dar notícia é jornalista, até porque é a profissão dele. Nós não somos. Eu sou ex-militar da reserva do glorioso Exército Brasileiro e também já com a outra aposentadoria surgindo aqui, sou servidor público municipal também, já quase me aposentando esse ano, enfim. Então, eu não sou jornalista, tenho formação acadêmica, mas fora da área do jornalismo. Então, não estou aqui para dar notícia, não estou aqui... A gente, às vezes, bota uma capa aí, ó, fulano está chegando, está saindo, mas nada registrado como notícia, que fique bem claro. E aqui a gente fala a nossa opinião. Então, é muito triste quando a gente vê aí youtubers, 200, 300 mil, 100 e poucos mil inscritos, que têm uma responsabilidade com o seu público,
ficarem se degladiando, youtuber vascaínos, né? Ficarem se degladiando, brigando, discutindo ao vivo, porque o meu canal isso, o seu canal isso, você falou isso de mim, não, eu não falei, você que falou, você é mentiroso, mentiroso é você, porra, gente, eu vou abrir um canal para falar da minha vida, preocupado com quem gosta ou não gosta de mim, ou é para falar disso aqui, ó, do Vasco? A maior questão hoje é Vasco. A gente precisa entender que o nosso maior problema como vascaíno é falar de Vasco, é entender o Vasco. E vamos lá, Pedrinho. Vamos falar de Pedrinho. Quando a gente vem aqui e critica o Pedrinho, a gente critica não a pessoa, é a gestão. Essa gestão, sabe, absurdamente incompetente do Pedrinho. Eu não estou aqui para julgar o que o juiz falou, o parecer, que afastou, que não afastou, que é honesto, que não é honesto, que botou os bens como garantia, que não botou. Isso aí não é problema meu. Existe, vou dar um exemplo, Eurico Miranda. Eurico Miranda, uns dizem que cometeu isso, cometeu aquilo. Para mim isso aí é irrelevante. O Vasco, no tempo do Eurico Miranda, era um Vasco forte, que metia medo nos adversários. Agora, se ele fez isso, cometeu aquilo, isso aí não diz respeito a mim, diz respeito a ele com a justiça, enquanto ele estava vivo. E a mesma coisa é o Pedrinho. Por que eu estou falando isso? Porque, você é contra o Pedrinho, você está batendo no Pedrinho, que não sei o quê, que o Pedrinho é honesto, que não é honesto, que isso, que... Gente, isso não vem ao caso. Eu, como torcedor, eu quero o Vasco forte. Eu quero o Vasco brigador, eu quero o Vasco para ganhar de 3-0 do Flamengo, ganhar do Fluminense, ganhar do Palmeiras, disputar com o Atlético, disputar com o Cruzeiro de igual para igual. É isso que a gente quer. Agora, se o diretor, se o presidente, se o conselheiro é fulano, é ciclano, eu como torcedor, estou cagando para isso. Eu não sou gestor do Vasco, eu sou torcedor. E eu acho que é isso, que sabe, tem gente que fica preocupado, porque o seu canal isso, porque você é isso, eu vou botar o apelido de você, porque você compra inscrito, porque é sua... Pô, gente... Enquanto a gente perde tempo com isso, olha o que está acontecendo com o Vasco. Que isso me preocupa. Eu nunca vou chegar aqui para falar mal do fulano, do cicrano, que é careca, que isso, que aquilo. Às vezes a gente vem aqui e fala uma besteira, eu falo para me defender de certos ataques imbecis e idiotas. Tá? De quem está feliz com o que está acontecendo com o Vasco. Tem gente feliz com o que está acontecendo com o Vasco. Eu não estou. E eu pretendo muito chegar no final do ano e continuar na Série A, porque esse para mim é o meu campeonato, tá? É continuar na Série A. Não quero saber de Sul-Americana, Copa do Brasil, não quero saber de porra nenhuma disso. Eu quero continuar na Série A. E quero ver um Vasco forte de novo. E o José Carlos Lamarque é o pai do Marco Lamarque. O Marco Lamarque é quem está negociando para comprar as ações da Vasco SAF. E eu ontem à noite estava muito preocupado com isso. E se o Lamarque desistir? E se o Lamarque não queria? E se não entrar mais dinheiro no Vasco? E o pai do Marcos, o José Carlos Lamarque, marido da Leila, ele fez uma entrevista com o Pedrosa, que eu não vou botar aqui para não ter problema aí de direito autoral, disso, daquilo. Não entendo nada disso, porque eu também não sou advogado. Mas ele falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeira coisa que o Lamarque falou: sim, defendo o meu filho, porque é meu filho e é honesto e eu nunca prejudiquei ninguém. Confio no... Palavras do José Carlos Lamarque. Nós estamos fechados com o Pedrinho, 200% fechado com o Pedrinho. E vamos brigar contra tudo isso que está acontecendo aí. E é isso que eu quero. E é isso que eu quero, porque eu estou defendendo o Pedrinho? Não. Considero o Pedrinho um dos piores presidentes que esse Vasco já teve. Por quê, Fernando, você fala isso? Mas o salário está em dia. Porque isso, porque aquilo. Não estou falando de salário, estou falando de time. Porque eu sou torcedor.
Eu quero ver o time em campo vencendo. E isso não está acontecendo. Nós estamos em 17º lugar no campeonato, zona de rebaixamento. A minha preocupação é essa. Eu não quero saber se o salário do Spinelli está em dia, do Léo Jardim, do Cuesta. Não sei, sinceramente. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. O meu problema e a minha intenção é ver o Vasco forte. Ah, mas esse... você está sendo egoísta, você não está pensando no clube. Estou pensando no clube. Sou torcedor. Quem ganha para pensar na administração do clube é quem está lá na diretoria. Quem, sabe? E esse conselho fiscal, né? Conselho fiscal. Que, olha que coincidência, na hora de assinar a venda da SAF, das ações da SAF, aí entra com isso aí na justiça e a juíza, bom, não vou nem falar de juíza para não ter problema. Dá um parecer assim sem ter prova. Independente se ele é culpado ou não. Se ele fez isso, se deu palestra, se não deu palestra, se o Jean Davi, se o que o Jean Davi falou é verdade ou mentira. Agora, atrapalhar uma negociação que vai mudar os rumos do Vasco, afastar, emperrar, impedir, bloquear. O que a gente pode pensar nisso? Que é algo orquestrado. Porque o presidente do Império do Mal, há 20 dias atrás, 15 dias atrás, já vinha dando sinais de que alguma coisa estava acontecendo. E parece que são eles que mandam no futebol brasileiro. Aí, ó. O Vasco hoje está de perna para o ar. E o José Carlos Lamarque ainda falou, entre outras coisas, que essa turma que denuncia isso, que denuncia aquilo, que bloqueia, que entra com ação, eles querem falir o Vasco. Porque o Vasco hoje, palavras do José Carlos Lamarque, não tem dinheiro, não tem um centavo. Nem para pagar salários e nem para cumprir a recuperação judicial. E se não cumprir a recuperação judicial, o Vasco vai falir, vai acabar. E é isso que parece que eles querem. Para depois, quando o Vasco acabar, lá foi o Pedrinho que acabou com o Vasco. Mentira, foram vocês. Com a incompetência do Pedrinho, sim, como presidente. Como presidente. Ele mesmo deu uma entrevista aí no canal aí do Flávio Dias e disse que ele mesmo, ele faz uma meia-culpa, falhou algumas vezes. Falhou sim. E é essas falhas, montagem de elenco, ele mesmo disse que deixou nas mãos do Admar Lopes, do Felipe, e é o que aconteceu. Esse elenco sofrível que a gente tem aí. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele disse que não vai abandonar o Vasco, que ele confia no Pedrinho Pessoa, aí é problema dele, e que as negociações vão continuar, sim. Isso dá um alento para a gente. E que a briga jurídica não acabou, está começando. E se as pessoas que fizeram tudo isso acham que tá tudo acabado, beleza, não vão vender o Vasco. Cara, eu fico imaginando diretor do Vasco, lá dentro do Vasco, querendo que o Vasco se ferre, querendo que as coisas não andem. Que diretor é esse? Ainda vem reclamar do tal do Mulambo, que está vindo aí para ser presidente do Conselho do Vasco, será CEO. Porra! Se os vascaínos dentro do Vasco, que tomam cafezinho e vinho junto com o Pedrinho, estão querendo ferrar o Vasco, porra! E querem falar do diretor que foi contratado. Pô, cara, a gente tem que parar de pensar pequeno. Tá? Parar de pensar pequeno. A minha preocupação é essa. É ver o Vasco com dinheiro, é ver o Vasco forte, é ver o Vasco com um timaço. Mas e agora? Nem técnico, nem treinador a gente tem. Nem treinador a gente tem. Tá todo mundo... E hoje? Na reapresentação, estão quase uma semana já lá treinando, e aí, qual o assunto lá? Pô, viu o que aconteceu com o Pedrinho? Caramba, tá tirando foco. E parece que é isso que querem, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui rapidamente para o meu amigo José Roberto, lá de Teresina, o Júlio Marino,
Júlio Mariano, desculpa, de Manaus, que é dono do Bar do Coqueiro, lá em Manaus, na Ponta Negra. Um abraço, Júlio, grande vascaíno. O Márcio Ribeiro, meu amigão de Araruama. Um abraço, Márcio. O Marcos Carvalho. O Marcos Carvalho, meu amigo de Rio das Ostras. O Adelso, o tio Beto. O Fábio Souza. O Capitão Jorge e a sua esposa Simone. O Capitão Jorge Francisco e a sua esposa Simone. A gente vai aí na outra semana, junto com o Márcio, lá em Araruama, fazer um churrasquinho lá, torrar uma carne, tomar uma gelada, um vinho, fazer um churrasquinho familiar lá. Conto com o meu amigo Márcio, com mais uns familiares que vão estar lá, e com o Marcos o Marcos, mora em Rio das Ostras, de repente pode aparecer por lá também. O Capitão Jorge, meu instrutor na escola de sargento, ralei muito para esse homem, e a esposa dele, a Simone. Gente, por hoje era isso que eu tinha que falar. Se tiver mais alguma novidade, desculpe aí né? Mas não esquece que fim de semana a gente vai fazer o sorteio de uma dessas duas canecas aqui, ó. Não sei se vai ser a branca ou a amarela, mas uma delas vai ser sorteada aqui no canal. Muito obrigado, desculpe aí o desabafo, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.